Descompanhia inicia em 2008 e já em 2009, felizmente, a gente conquistou esse edital do programa VAI, que é da Secretaria Municipal de Cultura, né? E lá tinha uma galera, que a gente era o segundo ano da Descompanhia, né? Praticamente o primeiro. Então tinha uma galera, a gente estava iniciando, estava descobrindo ainda o que era a Descompanhia, tinha uma série de vontades e desejos ali de se realizar, e aí a gente decide mandar pro VAI e é contemplado, e recebemos essa notícia assim, com muita felicidade, né? Esse é o primeiro? Foi o primeiro, em 2009. Que aí, até sendo um segundo ano, o VAI deu um fôlego gigantesco pra gente, assim, em termos de ter essa possibilidade de uma ajuda de custo para as pessoas que estão participando, né? Porque aí, em 2009, a gente tinha um trabalho bastante intenso, né? Acho que tinha mais de 3, às vezes chegava a ser 4 dias de ensaio, 3 dias de ensaio, né? Não só ensaios, né? A gente tinha... encontros, né? Porque a gente pensou assim, quando a gente enviou para um projeto para um edital, a gente entendeu que a gente ia ter que ter um esforço bastante grande, né? Sim. Porque sai da esfera do teatro só do ensaio de uma peça e passa a começar a pensar em qual a ação cultural que você vai realizar com aquele projeto. Então, a peça de teatro era só uma das atividades em que todas as outras que a gente tinha que fazer dentro do projeto. Como a gente escreve um projeto, ninguém obriga a gente a fazer o projeto. A gente faz porque a gente quer, porque é o nosso desejo, porque a gente tem essa necessidade de propor alguma coisa para a cidade, né? Então, quando o Herbert fala que a gente tinha 4 ou 5 dias de encontro durante a semana, era porque a gente não era só de ensaio, era de ensaio, mas era também de estudos, Exato. Era também de realização de atividades outras, que era rodas de conversa, exibição de filmes, visita a outros grupos. Tanto a gente recebia visitas de outros grupos, como a gente ia visitar outros grupos. Então tudo isso... Ou até também reuniões também administrativas, porque era um projeto que a gente tentava gerir coletivamente, né? Então tinha exigia toda uma demanda da gente bastante grande de atividades e de horas, e essa ajuda de custo. Quer dizer, não só a ajuda de custo era só para tentar viabilizar um pouco mais a atividade, né? Porque verdadeiramente sem a aprovação desse projeto seria muito difícil tocar essa atividade, até porque talvez com menos frequência ou com menos intensidade as coisas aconteceriam, né? Até pela a realidade e a possibilidade das pessoas, né? E também uma questão que das pessoas e também em termos de material, né? Porque aí a gente estava propondo um espaço de estudos, vou dar esse exemplo, um espaço de estudos da linguagem cinematográfica. Então, com o VAI foi possível comprar um projetor e uma tela e abrir isso para a comunidade. Então, esses estudos que eram internos, eles ali possibilitou uma estrutura da qual a gente podia também compartilhar esses estudos a partir da exibição de filmes e da discussão desses filmes com a comunidade do entorno ali do Jardim Etelvino. Porque a gente já fazia isso, a gente já assistia filmes. Mas a gente fazia isso nos ambientes familiares, né? Sim. Domésticos, assim. A gente ia na casa de um dos integrantes, assistia filme lá e discutia lá. Daí depois a gente começou a pensar, né? E se a gente fizesse isso, mas abrisse para outras pessoas participarem e poder dialogar com outras pessoas. Então a nossa pesquisa poderia ser compartilhada com outras pessoas. No primeiro VAI, era uma garotada. Exato. Era uma garotada. Todo mundo tinha 18, 19 anos, no máximo. Acho que era 20 era o máximo, assim, o topo. Então era gente muito jovem e que também não tinha essa experiência de fazer um teatro que fosse que tivesse essa dimensão de ação cultural. Só quando o VAI entrou, né, de maneira que a gente pôde solidificar ainda mais essa inquietação, que era um desejo, as pessoas queriam. Mas elas não sabiam como fazer inicialmente, né? Assim, tem o desejo de fazer um teatro que não seja só a apresentação de um espetáculo. Mas como que faz? Como que é administrar um projeto que tem cronograma, tem atividades a serem cumpridas, tem um orçamento. Aí você começa, de alguma maneira, a pensar a arte num corpo mais expandido, né? Você entende que a arte ela não é só uma esfera para si, mas ela é também em relação ao outro, ela é em relação à cidade que você pertence. Foi em 2009, aí já fazem
8 anos aí. Depois, na sequência, 2010, uma continuidade novamente pelo programa Vai, né? E a terceira vez foi esse ano de 2016, agora o Vai 2, que é uma verba um pouco maior, né? E aí, depois desses 8 anos de experiência que a gente teve, esse projeto foi um pouco até mais audacioso, né? Foi um projeto no qual a gente tinha o desejo de conquistar um espaço sede, de realizar um projeto. Todos os nossos projetos foram realizados, sobretudo na periferia, principalmente do extremo leste de São Paulo, né? Então, conquistar a sede é a conquista de uma estrutura maior para realizar o trabalho, mas também é uma outra preocupação que você tem em termos de organização, administração, né? Porque além de cuidar dos materiais, além de se organizar para a produção das criações, além de se organizar para a organização dos eventos, atividades, oficinas e tudo mais, você tem que se preocupar também com um espaço que é um trabalho bastante oneroso, né, em termos de manutenção. Então também quando a gente pensou numa sede, existia esse paradoxo, né? A gente queria um espaço, entre aspas, privado para que ele pudesse ser público, né? Para que a gente pudesse possibilitar tanto o desenvolvimento das nossas questões artístico-pedagógicas e culturais, como também criar nesse espaço uma possibilidade de interposto com outros coletivos, com os outros artistas, que eles pudessem desfrutar, né, que a gente pudesse construir juntos uma rede de conhecimentos, de trocas, né? Era esse o pensamento da sede. Não precisa ser ator para trabalhar na Descompanhia, né, ou para estar na Descompanhia. Ela pode ser qualquer pessoa que tem esse interesse em compartilhar momentos de encontros e de criação coletiva. Esse é um primeiro olhar que a gente pode ter da Descompanhia. Ela é um coletivo artístico, no sentido de, quando a gente se encontra, a gente tem a preocupação de construir alguma coisa artística, né? Esse alguma coisa artística, em geral, é teatral, né? A gente tem como premissa, talvez, primeiro, o teatro, mas a gente não se limita ao teatral. Então, a gente pode enveredar, durante o nosso processo de criação, na dança, na música, nas artes visuais, na literatura ou em outras áreas que a gente não conhece, mas também pode lançar olhares para a questão da experiência artística num campo mais estendido, né? Entendendo a própria vida como um ato artístico. Não é só teatro, pode ser teatro também, né? Não estou eximindo o teatro. Eu acredito que apesar desse trabalho ter sido voltado para o teatro, ela não é teatro. Ela é... Isso aqui, ó. Ela é isso aqui, ó. Ela pode se desdobrar de várias formas, assim. Eu tô dizendo uma coisa que eu ainda tô aprendendo, sabe? É como trocar pneu com o carro andando. Então, todo dia que eu venho pra cá, eu tenho uma concepção diferente a respeito dela. Nesse processo, nesse período do processo, eu acho que a coisa se aproxima muito do teatro, porque eu chego, tem ensaio, aí passo o texto, faz leitura, faz a cena, não sei o que lá. Mas a forma como se dá a dramaturgia, ela me desperta coisas que todo o meu contato com o teatro antes disso não me possibilitava. Ele chega com uma cara que não é de roteiro. E eu sei que, sei lá, das cenas aqui, eu já cheguei a fazer desenhos, bordados, já escrevi algumas coisas, sabe? Então eu sempre tô, tipo, um para além do trampo como ator. Então eu venho, ensaio e tal, mas tem umas coisinhas que vão aparecendo e que de alguma forma todo mundo faz uma parada assim. Não sei se eu expliquei direito, mas eu acho que a Descom é isso. Ela é um coletivo de gente querendo fazer umas coisas. Que não necessariamente é arte. Às vezes é só bordado mesmo. Não é nem arte, é só bordado, é só desenho, é só isso. Quando a gente está falando que não é teatral, é que às vezes quando a gente tem o imaginário do teatro, ele pode cercear a nossa criação. Né? Então o teatro... O que é teatro? Teatro é isso, isso, isso. Já tem uma caixinha um pouco pronta. Quando a gente pensa no senso comum. E aí a gente fica com medo, às vezes, de ir para além desses contornos pré-definidos. Quando você fala que não é teatro, você tem a possibilidade de explodir essas fronteiras. Você não precisa ficar preso a esses contornos. Então, quando a gente fala de
que não é teatro, não é que está negando o teatro, é que ele não é só teatro dentro dessa conjectura, né, desse senso comum. Eu também, sei lá, por exemplo, tem alguns pensadores do teatro, pensadores e escritores do teatro, que faziam um antiteatro, alguma coisa nesse sentido que nega, mas mesmo eles negando, eles acabam fazendo, mas num outro formato, numa outra possibilidade. Mas atualmente eu acho que não tem essa preocupação de ser ou não ser teatro, né? Que também o teatro ele potencializa inúmeras experiências de encontro, de troca, de vivências. Então também é positivo. Mas qual o teatro, né? O teatro, você não está a serviço do teatro, né? O teatro ele serve como um caminho, ele serve como um meio e não como um fim. Não é para se chegar no teatro, mas é como a partir da experiência que você vai ter no teatro também, isso pode potencializar a sua existência, né? Pode potencializar seu ato inventivo. Como eu disse, né, não ato inventivo só de objetos artísticos, mas também entender a sua existência como um objeto de arte, né? Você constrói também uma outra existência, quer dizer, não outro, mas talvez uma existência que pareie, né, que tenha algum diálogo com uma experiência de criação. A vida não como uma reprodução, mas como uma criação, como uma invenção constante. Eu cheguei assustado. Não, assustado, eu não tô entendendo, sabe? É diferente, assim. Eu não tenho... Apesar de ter funções, não tenho tem um trato diferente, assim. Não é o ator, o meu trabalho enquanto ator, parará. Eu cheguei meio assustado. Mas aí, com o tempo, eu fui me percebendo no lugar, assim. Hoje eu lido muito melhor com ele, porque eu acho que eu entendo melhor. Eu gosto, me deixa criativo. Teoricamente, a Descompanhia, a gente fala da ideia do território, né? Descompanhia é um território onde a proposta é que pessoas se encontrem e criem em conjunto. Então, esse território, que é um território aberto, tem a possibilidade, com a participação dessas diversas pessoas, dele ir se ganhando a sua forma a partir desses encontros, a partir das contribuições dessas pessoas. Então, essas várias contribuições é que vai formando a Descompanhia naquele momento. Então, normalmente, em cada momento, a Descompanhia é uma coisa, porque ela é as pessoas que estão naquele momento, as questões que estão passando naquele momento. A gente pega várias cenas, é como se fosse uma coxa de retalhos. A gente tem vários estímulos, sejam filmes, sejam textos de literatura, obras de artes plásticas, fotos. A gente usa isso como estímulo para a criação artística em si. Para mim, eu tenho uma leitura dessa ideia do catador, né? Dessa ideia, pensando no catador como aquele que, de certa forma, socialmente, não é um sujeito que teria destaque histórico, né? Ele não é um presidente, ele não é uma pessoa rica, é um catador de materiais descartados. E, ao mesmo tempo, a ideia do lixo, né? O lixo que é aquilo que está descartado, né? Então, quando você pensa em arte, normalmente você pensa no que é no imaginário, o senso comum, normalmente se pensa, vou trabalhar com o grandioso, vou contar as grandes histórias, as grandes narrativas dos reis. Quando você pensa na história ocidental é muito isso, né? Muito pautada nos grandes, a arte é muito pautada nos grandes. Quando você vai é tudo muito bonito, né? Tem um figurino bonito, tem o cenário que é tudo bonito, né? E se a gente subvertesse isso e trabalhasse com aquilo que é excluído, que está à margem, mas que existe na vida, né? Se a arte fala da vida, então a gente também tem que incluir essas questões, né? O catador, como aquela figura que também faz parte da sociedade, mas que ele é marginalizado, ele não tem a sua história contada de certa forma. Como é vivenciar a experiência de catador ao invés de um rei, que é o mais comum, ou como é lidar com materiais não nobres, né? Como que é subverter essa coisa da arte, lidar com o não nobre, que também é parte da vida, né? O que é o erro, o descartado, tudo isso que a gente exclui também faz parte. Então cada um tem a sua experiência, o muro, a ideia da construção, né? O espaço, pensando o que eu vejo também
novamente essa desconstrução do imaginário. Atualmente a gente está indo muito por entre essas via negativa. Não quer dizer que não tenha que ser, possa ser bonito também, não possa. Mas nesse momento a via que a gente está querendo criar é outra, né? De sacralização da arte, de ruptura com essa ideia da beleza como a única forma de expressão artística, né? Como que é lidar com aquilo que é mais tosco, né? Que é mais chão. Tem coisa que chega e a partir dessas coisas cenas aparecem, dramaturgia aparece, discursos aparecem e tem é como se fosse uma via dupla assim. Tem coisa que é daqui pra fora, tem coisa que é de fora pra dentro. O carrinho, a intervenção são coisas que vêm de fora pra dentro. E de alguma forma elas refletem diretamente no resultado cênico ou dramatúrgico da coisa, sabe? É diferente lidar com esse espaço aqui, né? Tem umas coisas aqui que a gente não vê em outros lugares. Isso me pega muito, por exemplo, em composição das personagens. Você sabe que tá faltando alguma coisa. Aí o que tem pra fazer aqui? Tá, tem umas botas, tem um bicho de pelúcia, tem uma moto uma moto caindo aos pedaços, tem uma cadeira remendada, não sei o quê. Eu acho que esse espaço e essas intervenções como um todo, elas auxiliam na criação das coisas. Cada objeto tá esperando uma cena, sabe? E é como se fosse um papel para um escritor, em que ele vai escrever um poema, um conto, o objeto ele está esperando uma cena ser escrita nele. A gente teve durante um tempo na Discom, e isso se estende por hoje, né? Que a gente fez até uma exposição, e isso era uma questão que a gente discutia muito. O que é arte? A gente fez uma exposição de arte que se chamava exatamente isso, né? Isto é arte? Era um ponto de interrogação e de interrogação e exclamação. E aí uma das brincadeiras que a gente fazia era assim: se a gente criava alguma coisa e aí a gente queria que alguém que tivesse um certo conhecimento na área artística viesse legitimar ou deslegitimar aquilo que a gente tinha feito. Então se a gente mostrasse, se a pessoa falasse assim: isso é arte. Daí é arte, virou arte. Se a pessoa falasse: puta, isso não é arte, aí fudeu, não é arte. Pra zoar. Não era pra zoar. Era pra zoar no sentido assim, a arte... É engraçado quando a gente fala assim, o que é arte, né? Porque quando a gente fala o que é arte, em geral, a gente pensa naquela arte que é legitimada. Alguém falou que aquilo é arte. Alguém viu aquele quadro e falou, isso é arte. Alguém viu alguma obra e falou, isso é arte. É como se tivesse um lugar específico para colocar arte e que está refém de um olhar externo. Alguém vem e valida se aquilo é arte ou não. Isso, de alguma maneira, gera uma provocação dentro do nosso pensamento na Discom, que a gente está partindo da ideia de que a arte está em todos os espaços, né? A arte está nesse momento que eu estou aqui me relacionando com você. Se eu estou falando lá atrás, naquela relação entre vida e obra, né, entre a vida e a arte, essas duas coisas não se separam. A minha vida é uma arte, a minha vida é uma obra de arte. Né? Eu estou num ato estético agora. Talvez eu possa não ter tanta compreensão de que é um ato estético. Não só eu, mas todas as pessoas. É que eu acho que a gente fez a nossa sociedade, de alguma maneira, apartou. Né, colocou a arte num departamento e a vida no outro. Então eu posso viver, entre aspas, sem ter uma percepção artística da minha vida, né, sem que a arte esteja diretamente sendo percebida no meu dia a dia. Mas ela está no meu dia a dia. Né? E quando eu penso na minha existência como uma obra de arte, eu posso entender que eu sou capaz de inventar, eu sou um inventor. Inventor aqui no sentido positivo do termo, né? Não assim, o cientista maluco, não é isso. Mas é que eu não preciso reproduzir formas, eu posso inventar formas. Eu estou em processo de criação constante, eu estou me inventando. Eu não estou pronto, findo, acabado. Eu estou em processo de construção direta. Então, quando eu me encontro com você, quando eu me encontro com outro, ou quando eu me encontro com um objeto, eu também estou em processo de criação. Então, são encontros que eu estou tendo durante esse meu processo criativo. Então, entender a existência como um processo de criação, para mim, pelo menos, foi muito potencializador. O que foi que eu te disse, hein? O que foi que eu te disse? Eu te disse que não era pra você ir pra lá, pra ficar com aquela gente, mas você não me ouve. Você é muito desobediente, sabia?
Eu sou seu pai, moleque! Você tem que me obedecer! Sabia que foi por sua culpa que ela deixou a gente? Não fala dela! Você sabe que minha mãe foi embora, a culpa é sua! É sua culpa, moleque! É sua! Então uma pessoa que não era ator podia criar uma cena na Discom. Ou podia podia pintar um quadro, ou podia fazer uma intervenção, ou podia fazer, porque a cobrança não era se o cara era um bom produto. A relação era qual é a tua potência, o que te faz vibrar. Né? E o que te faz vibrar em conjunto, né? Porque não é só vibrar sozinho. Você vibra, mas como essa sua vibração também faz com que o outro vibrar. Então é uma relação, sobretudo, de potência de existência, de vida. E não de qualidade. Se você é bom, se você é o melhor, se você é competente, se você tem uma técnica exímia. Lógico que também não se despreza a técnica, nada disso, mas é uma outra forma, é uma autopoética, né? É a poética que você vai descobrindo durante o seu processo de criação.